professor Walter Júnior na área com mais uma aula agora de Química aqui para o canal Natureza Exatas. Então, se você é aluno do Esquadrão Aula Show, você é aluno do Jesuína, você é aluno do Unicursos, não é aluno de nenhum desses lugares, mas está passando por aqui só para dar uma espiada no canal, chega junto, seja bem-vindo, porque material tem aos montes para você estudar, beleza? E hoje a gente vai falar de Lady Hus, mas antes, solta essa vinheta aí, bebê! Então vamos lá, pessoas. Uma parte da termoquímica extremamente importante, que é a lei de Hus, certo? Conceito de termoquímica que você já sabe, né? Liberou o calor, ΔH vai ser menor do que zero e a reação é exotérmica. Esses são os conceitos básicos. Se absorve calor, ΔH é maior do que zero e aí o processo é endotérmico, tá? Mas o que é a lei de Hus? Existem processos químicos, certo? Que ocorrem com absorção e liberação de calor. Isso é clássico, tá? Da termoquímica, beleza? Então o que vai acontecer, pessoas? Hus determinou que, independente da quantidade de etapas que um processo vá ocorrer, a única coisa que me importa é a entalpia que estava no início e a entalpia no final do processo. Independente se esse processo aconteceu com 2, 3, 4, 5 vezes, tá? Não importa. Então vamos dar uma sacada aqui, ó. A variação da entalpia, ou seja, a quantidade de calor liberada ou absorvida por um processo, só depende do estado inicial e do final do processo, não dependendo das etapas intermediárias. Então, se a gente olhar o próximo slide aqui, você vai entender mais ou menos. Ó, vê, eu tenho aqui A se transformando em D. Né? Olha aí o slidezinho A se transformando em D. Mas olha se eu for olhar, ficou bom, né? Mas vamos lá. Mas veja se eu for olhar os processos secundários. A gerou um ΔH1 para se transformar em B. Depois eu peguei B, gerando um ΔH2 para se transformar em C. Depois eu peguei C, gerando um ΔH3 para se transformar em D. O que eu quero que você entenda é que o ΔH de A para D vai ser igual ao somatório de ΔH1 mais ΔH2 mais ΔH3. Tá? Então, como ele disse, o que me importa é a entalpia no início, a entalpia inicial e a entalpia final do processo, independente em quantas etapas ele ocorreu, em 2, em 3, em 4, em 5, em 1000. Não importa. O que importa é o início e o final. Ok? Então, essa é a lei de Hus. Observe e tal, aqui e tal. Eu já falei, então deixa pra lá. Toca el bonde. Usando a lei de Hus, né? Então vamos usar a lei de Hus aqui e resolver uma questãozinha bem básica da lei de Hus. Então você tem aí a primeira equação, certo? N2, né? O gás nitrogênio com gás oxigênio com gás hidrogênio se transformando em ácido nítrico. E aí depois o gás hidrogênio com gás oxigênio se transformando em água. E aí, ó, o pentóxido de nitrogênio com água se transformando em ácido nítrico também. Qual a entalpia de formação do pentóxido de nitrogênio? Então ele quer a entalpia de formação desse N2O5 aí, tá? Mas perceba uma coisa, o N2O5 está no reagente e ele quer a entalpia de formação, ou seja, ele tem que estar no produto. Então agora você vai ver a manha do gato, bebê. Porque na lei de Hus eu posso virar as equações, eu posso multiplicar as equações, eu posso dividir as equações. Beleza? Para que esse processo que ocorra, para que nós possamos eliminar, exatamente, eliminar os elementos químicos que não importam no processo destacado da questão. Dando continuidade aqui, ó, então vamos lá. A equação desejada é essa. Eu tenho N2, porque eu só preciso para formar pentóxido de nitrogênio, eu só preciso de nitrogênio e oxigênio. Tá? Então, algumas questões eles dão a equação base, que é a equação necessária que você vai pegar todas as outras equações para transformar nessa equação. Beleza? Então você tem aí N2 mais 5 meios de O2 que se transforma em N5O2, que é o nosso pentóxido de nitrogênio. Então isso é o que eu quero transformar aquelas outras 3 equações. Então perceba aí, ó, tem a primeira equação, a segunda equação e a terceira equação. O que é que eu tenho de diferente nelas? Vamos lá. Na primeira
equação não tive nada diferente, foi mantido, ó, não fiz nada de diferente nela. Mas olha a segunda equação, invertida e dividido por 2. Se você não lembra, você vê na equação anterior eu tinha 2 mols de H2 mais 1 mol de O2 formava 2 mols de água, tá? E aí o que é que vai acontecer? Eu voltei à inversão, veja que eu tinha o ΔH era negativo, e aí ficou positivo, ó, era menos 286. Então quando eu inverto a equação, a primeira coisa que eu tenho que fazer é inverter também o sinal do ΔH. Se ele é negativo, passa a ser positivo. Se é positivo, passa a ser negativo. Então antes era negativo e agora ficou positivo, mais 286 kJ. E aí eu dividi por 2, por quê? Porque a minha intenção é que esse hidrogênio elimine com esse hidrogênio aqui, ó. Para que sejam eliminados, a substância a ser eliminada tem que ter em igual quantidade de mol, uma no reagente e outra no produto, que é o que está acontecendo, ó. Esse H2 aqui está no reagente e esse H2 aqui está no produto, ok? Então, a segunda equação só fiz inverter, porque eu não precisei multiplicar nada, tá? E aí, ó, essa água aqui está no produto, essa água aqui está no reagente, certo? Esse ácido nítrico aqui está no reagente, esse ácido nítrico aqui está no produto. Aqui eu tenho 2 mols, aqui eu também tenho 2 mols, então eu posso eliminar. Aqui eu tenho 1 mol, aqui eu tenho 1 mol, então eu posso eliminar. Só quem é que vai sobrar? É o nitrogênio e o oxigênio, porque ó, aqui eu tenho 1 mol, reagente, tá depois da seta, ó, e aqui eu tenho também 1 mol de H2 antes da seta, pode ser eliminado. Então vamos lá, ó. Eliminei esse com esse, olha que coisa linda. Eliminei a água com essa outra água aqui, olha que coisa linda. Eliminei, ó, o gás hidrogênio com esse gás hidrogênio aqui, só que eu tenho um detalhe. Se de 3 eu tiro meio, eu fico com 2 meios, que é a mesma coisa que 5 meios. Ó. Se você pegar e fizer a subtração, 3 menos 1 meio vai dar exatamente 5 meios, tá? E aí você tem aqui, ó, cortou, cortou. E aí eu tenho agora a equação base, ó, somando, ó, sobrou esse nitrogênio, tá aqui, certo? De 3 eu tirei meio, ficou 2,5, que é a mesma coisa de 5 meios, certo? Porque se eu pegar 5 e dividir por 2, dá 2,5. Certo? Se você pegar esse meio aqui e transformar ele em número decimal, dá 0,5. Então, 3 menos 0,5 dá 2,5. Aí eu pegando 2,5, transformando em fração, fica 5 sobre 2. Beleza? E aí eu tenho a equação. E agora, para a nossa conclusão, ó, é só fazer o somatório dos ΔHs. ΔH1 mais ΔH2 mais ΔH3, que vai ser igual a o ΔH da primeira equação, que foi menos 415, mais o ΔH da segunda, que foi 286, né? E que lembre-se que teve que ser dividido por 2, né? Era um valor maior, e aí foi dividido por 2, e 140, que só teve o sinal invertido. Ok? Então vamos ver, vamos só voltar aqui para ver quanto é que é. Tá? Aqui, voltou. Era 572, que dividido por 2 deu exatamente aquele valor, 286, aqui ó, invertido. Lembre-se que tem que dividir também o ΔH por 2, se eu divido toda a equação por 2, eu tenho que dividir o ΔH também por 2, e aí o somatório, ali ó, cadê? Vamos fazer aqui o somatório, deu 11 kJ negativo, né? 11 kJ positivo? Positivo. É, a reação é endotérmica, ok? Tranquilo, pessoas? Tranquilo. Então agora vamos fazer uma questãozinha? Vamos fazer uma questãozinha. A questão diz assim, ó. Quando o óxido de magnésio está na presença de uma atmosfera de gás carbônico, este é convertido em carbonato de magnésio. São dadas as entalpias padrão de formação. Então você tem aí o magnésio mais oxigênio formando o óxido de magnésio, carbono grafite com oxigênio formando CO2, certo? E magnésio com grafite formando com mais 3 mols, né? De 3 meios mols, né? 3 sobre 2 mols de oxigênio, formando o carbonato de magnésio, certo? Então perceba que nessa questão aí ele não deu, tá? A formação de 1 mol de carbonato de magnésio a partir
de óxido de magnésio e gás carbônico. Então aqui ó, só tem as alternativas, beleza? Então vamos voltar para lá. Então o que acontece é o seguinte, primeiro, eu tenho que ter, certo, a reação química, né? A equação química que é o padrão, né? O que eu necessito ter. Então ele quer, ó, a pergunta é lá, tá lá a pergunta, a formação de 1 mol de carbonato de magnésio. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que o carbonato de magnésio tem que estar no produto a partir de óxido de magnésio e gás carbônico, ou seja, o óxido de magnésio e o gás carbônico tem que estar no reagente. Todas as outras coisas têm que ser o quê? Eliminadas, ok? Eliminadas. Então vamos para o nosso quadro para resolver as questões. Então o que a gente quer é o seguinte, acompanha aí, tá? Ó, a questão, ele não deu, né, a equação de base, mas aí, como o texto estava tranquilo, ele queria saber quanto é o ΔH na formação de 1 mol de carbonato de magnésio a partir de óxido de magnésio e de óxido de carbono. Então, a equação base que eu quero transformar essas três nisso daqui. Então, vamos primeiro identificar quem são os caras que vão ter que sair, ó. Esse vai ter que sair, o magnésio, o oxigênio vai ter que sair, o grafite vai ter que sair, e mais quem? Só, né? Pronto, não tem mais ninguém. Outra coisa que eu preciso verificar é o seguinte, ó. O óxido de magnésio e o CO2 estão do lado errado, certo? Eles estão do lado do produto, mas tem que ser colocado do lado do reagente. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é exatamente isso daí, ó. Eu vou inverter, beleza? Inverter a equação 1 e inverter a equação 2, tá? Então não é preciso multiplicar nem nada, porque como é 1 mol aqui, 1 mol e 1 mol, veja que a equação aqui está balanceada, ó. Um átomo de magnésio, um átomo de magnésio, um átomo de carbono, um átomo de carbono, 3 átomos de oxigênio, 1 mais 2, 3. 3 átomos de oxigênio. Então a equação está balanceada. É 1 mol desse, 1 mol desse e 1 mol desse. Como aqui eu tenho 1 mol, aqui eu tenho 1 mol e aqui eu tenho 1 mol, então eu não preciso multiplicar ninguém, certo? Então, muito simples, é só inverter. Então, invertendo, eu não coloquei a unidade aqui, mas é quilojoule, está por mol, mas eu não coloquei já para facilitar e não perder tempo. Então, você tem aqui, ó, a equação 1, a equação 1 vai ficar assim, ó. Invertendo vai ficar óxido de magnésio, certo? Que produz na sua decomposição, porque aqui, ó, aqui é síntese, agora vai virar uma decomposição, né, que é o contrário, certo? Mais 1/2 de O2, certo? Gasoso. E aí o ΔH que antes era menos 602, agora vai ficar o que? Mais 602. Veja aqui, ó, eu inverti, tá? E aí ficou tudo tranquilo, 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 mano. Exatamente. A equação 2 vai fazer a mesma coisa, ó, inverter também, tá? E aí vem, ó, o CO2, certo? Sólido e aqui gasoso, tá? Que vai se decompor formando carbono, grafite mais O2, tá? Gasoso. E aí o ΔH2, que era menos 394, agora fica mais 394, beleza? E a equação 3 que não precisou mexer. Aqui vai ficar o magnésio, o carbono grafite, certo? Os 3 meios de O2 reagindo, formando o nosso carbonato de magnésio, certo? Com o ΔH3 igual a menos 1096. Tranquilo, mano? Tranquilo. Vê que coisa linda, bebê, agora, ó. Agora é só meter a navalha, ó. Olha, magnésio, 1 mol. Do lado de cá, ó. Aqui está no produto, aqui está no reagente, também 1 mol. Substância no produto, substância no reagente e quantidade de mol igual. O que é que acontece se eu não vou precisar dela? Mata. Toma aqui, ó, cortou.
Carbono grafite agora, ó, 1 mol de carbono grafite no produto, 1 mol de carbono grafite no reagente. Veja que produto porque está depois da seta, reagente porque está antes da seta. Ó, substâncias em lugares opostos e número de mol iguais, corta também, bebê. E agora vamos para o oxigênio. O oxigênio, a pessoa pode ter um pouquinho de dificuldade, porque aqui tem 1 mol e aqui tem meio. Lembre-se que meio é a mesma coisa que 0,5. Então, se eu somo 1 mais 0,5, aqui eu tenho um total de 1,5, certo? Ou simplesmente 3 meios, tá? Porque se eu somar 1 mais meio, ó, vou fazer aqui, ó. 1 mais meio, ó. 2 vezes 1, ó, esse número que está aqui embaixo multiplica aqui, que é como se eu tirasse o MMC, vai ficar 2 mais 1 sobre 2. E aí isso aqui vai dar um total de quantas pessoas? 3 meios. Está vendo que é a mesma coisa? Ó? Ou se você tiver dúvida aqui, ó, quanto é 3 dividido por 2? Aqui eu tenho 1,5, porque se eu pegar 3 dividido por 2 dá 1,5. Ou seja, 3 meios de mol aqui, 3 meios de mol de oxigênio aqui, corta também. Aí agora eu tenho óxido de magnésio, mais quem foi que sobrou do lado de cá? CO2, e reage formando quem foi que sobrou do lado de cá sozinho? O carbonato de magnésio. E agora a parte mais importante, o somatório. O ΔH vai ser o somatório disso aqui, ó. Quanto é 602 mais 394? Isso aqui vai dar 996 positivo. E aí, se de 1096 eu tiro 996, fica quanto? Menos 100. Ok? Sinais diferentes subtrai dando o sinal do maior. Ok? Se eu pegar aqui, somar aqui, ó, vai dar 96, 90, ok? 9 com 10. Ok? De menos 1096 tirando 996, fica exatamente 100. E qual é a alternativa? Com os cálculos, ó. Ali nos cálculos a gente viu que fica menos 100, ou seja, se ΔH é negativo, é exotérmica, com o valor absoluto de entalpia de 100 kJ. A alternativa correta é a alternativa B. Beleza, pessoas? Muito obrigado pela presença, valeu aí. Não esquece de deixar o teu like, dar aquele joinha, porque ajuda o canal e viva o crescimento natural. Até a próxima.